juntamente com as suas esposas, pois é 50% do ministério. Como assim, irmão? É a esposa que suporta. Glória a Deus, é a esposa que apoia, né? Quando o caminhão vai na madeira, que às vezes ele vai ter a força, tem que ter um seco. O meu patrão não, tem que ter um seco, né? Aí quando ele quer voltar, aí o seco está lá. E o seco é a esposa dizendo: não volta. Aleluia. Tem seco aí nessa noite? Tem seco? Glória a Deus. Aleluia. Você é importante no ministério do seu marido. Irmão, mas meu marido nem crente ainda, mas vai ser. Glória a Deus. Obrigada. Também quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do meu pai, da minha mãe. Pois fazia alguns dias que não cultuavam a Deus junto com eles, mais precisamente quase 8 anos. Estava ali em Caju, aprendendo naquela escola. Olha, irmãos, nós sabemos que toda congregação é uma escola, né? Mas tem escolas que têm melhores professores, e ali é um. Se você sair de uma congregação daquela, uma escola daquela, sem aprender, é porque não quis, mas ela ensina. Glória a Deus. Então, muito tenho aprendido ali. Glória a Jesus. E ali, irmãos, temos algumas experiências. Eu gosto muito de missões, evangelizações. Eu me lembro que muitas das vezes eu chegava ali, uma vez eu cheguei no meio, tinha uma espingarda. Ela estava com uma espingarda. Aí eu digo: como é que eu vou começar ali, Jesus? Jesus me diga que a minha arma tem mais munição do que a dele. Eu digo: essa daqui tem mais munição do que a sua. Essa daqui é mais forte que essa. Glória a Jesus. Daqui a pouco eu estava com a rua espingarda. E eu entrei com essa daqui, irmãos. Por quê? Porque aquela arma só é um tiro. Essa daqui tem 66 tiros. Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Levítico, tem Número, tem Deuteronômio, tem Josué, tem Juízo, tem Ruth, tem Esté, tem Jó, tem Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui tem palavra. Glória a Jesus. Aqui não é um tiro na carreira, não. Aqui é um tiro na vitória. Aleluia. Oh, glória. É a munição do céu. Aleluia. Glória a Jesus. São Lucas, capítulo de número 19. A epígrafe do texto diz: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Queríamos muito nesta noite que tivesse pessoas não evangélicas para ouvir essa mensagem. Convidei meus irmãos, 2 deles. Um disse que vinho veio, outro dia: quando quiser eu vou. Glória a Deus. Sempre nós podemos fazer somente orar, né? E entregar na mão de Deus, porque Deus é quem faz a obra. Versículo 1 de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era ele o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo ou alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede e um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que vos dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhes Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
salvados que se haviam perdido. Amém? E nós vemos aqui na epígrafe dizendo: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Logo entendemos nessa epígrafe desse texto que para uma salvação chegar na vida de uma pessoa, ela tem que ser levada por alguém. A mensagem de Deus, para chegar no ouvido de uma determinada pessoa, alguém tem que ir levá-la. E esse alguém está olhando para mim nesta noite. Sim, você é um missionário da última hora. Deus te chamou com uma responsabilidade e te incumbiu de uma grande responsabilidade. Aleluia! Por que, irmãos? Porque não foi nós quem escolheu a Ele, mas foi Jesus. A permanência que Jesus diz aqui é: permaneça dando fruto, permaneça pregando o Evangelho. Mas eu preguei com a pessoa, ele aceitou, ela aceitou e se desviou. Mas o fruto não é ela, o fruto é a pregação da tua boca, o fruto é a pregação do Evangelho, o fruto é o ir de Jesus. Ele não te chamou para estar dentro de quatro paredes, mas ele me chamou, colocou o poder na tua mão e cumpriu uma responsabilidade para que vá e pregue o Evangelho aonde ele te mandar. Aleluia! Você foi convocado. Você foi convocada para fazer esta obra. E esta obra, irmãos, não é de homem, é de Deus. Logo entendemos que se a obra é de Deus, naquele grande dia a recompensa virá dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fica aqui no texto, nos diz: Jesus leva a salvação à casa de Zaqueu. Então, para a salvação chegar na vida de uma pessoa, alguém tem que levar. Meu pastor Aguinaldo. E aqui diz no versículo 1: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus, quando chegava no local, aleluia, em que ele ia pregar o Evangelho, ele não ficava parado, ele não ficava estagnado, ele não ficava detido, ele andava, ele pregava, ele evangelizava. Jesus não era uma pessoa enfaixada, uma pessoa engessada, parada no tempo, não era uma pessoa que não produzia. Aonde Jesus passava, era pregando o Evangelho, era dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde Jesus passava, acontecia algo diferente, e nesta noite não é diferente. Jesus está aqui e acontecerá algo sobrenatural sobre a tua vida nesta noite. Ouça com atenção a sua palavra. Eu digo a voz do Espírito Santo, e Deus vai lhe capacitar ainda mais para esta obra tão importante que ele te entregou. Aleluia! Glória a Deus. Ele ia passando por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Irmãos, Jesus, ele ia passando por Jericó. Mas para onde Jesus ia? O tempo não vai dar para nós terminarmos essa mensagem. Então preste bastante atenção. Estou resumindo. Jesus estava passando por Jericó. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 31, do capítulo 18, versículo 31, nos diz: e tomando consigo os 12, disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no fim do homem tudo que pelos profetas foi escrito, porque há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido, e havendo açoitado, matarão.
mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus não estava indo a uma festa, Jesus não estava indo ali dar uma volta, Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus estava subindo para o lugar onde iam entregá-lo, aonde ele ia sofrer, aonde ele ia ser chicoteado, esbofeteado, cuspido e humilhado. Mas Jesus colocou em seu coração, dizendo: eu não vou apenas àquele lugar por mim, eu já vou evangelizando quem estiver. Entendo que eu quero passar para você nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus tinha todo motivo para passar por todas aquelas cidades sem falar do amor de Deus, porque Jesus ia se entregar por mim e por você. Mas Jesus não passou calado. Ele disse: eu vou me entregar pela humanidade, eu vou sofrer lá em Jerusalém, mas tem uma coisa: aonde eu passar, na cidade que eu passar, eu faço estrago no inferno. Eu saio pregando o evangelho, eu saio evangelizando, eu saio salvando vida, eu saio fazendo um testamento, aleluia, no inferno e povoando o céu. Aleluia. Você nessa noite não tem motivo para não fazer missões. Você que está aqui me escutando nesta noite, não tem motivo para dizer: eu não vou porque eu não posso, eu não vou porque eu não tenho condições, eu não vou porque eu não fui chamado. Entenda, ele te chamou lá no começo, te convocou, te capacitou para que fale desse fruto. Você não tem lógica de falar e dizer: eu não sei pregar o evangelho. Não. Jesus, mesmo sabendo que ia a Jerusalém ser morto, mas ele profetizava, ele pregava, ele evangelizava, ele ganhava almas por onde passava. Então nesta noite, pelo amor de Deus, para de dizer que você não tem condições e começa a fazer o que ele te chamou para fazer. Começa a evangelizar, começa a buscar, começa a se encher, porque ele vai te capacitar para levar a sua palavra aos quatro cantos da terra. Diz o Senhor para a tua vida nesta noite e para a sua glória. Aleluia! Se eu fosse dar um tema para essa mensagem desta noite, eu iria dar o tema: um pobre com uma mensagem, com uma enfermidade no corpo. E onde é que está esse pobre, irmão Carlinhos? 18:32 de São Lucas. Era Jesus, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas alguns diziam para ele se calar, irmão Tiago. Mas ele clamava ainda mais forte, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus para, porque Jesus não ignora o coração que está lhe clamando, lhe pedindo atenção. Ei mãe, ei pai, ei criança, se você clamar a Jesus de todo o coração, tenha certeza que ele se levanta do trono para ouvir a tua voz. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus mandou nos chamar. E talvez, irmão, aquele mesmo que disse: cala a boca, seca, ele não vai te ouvir. Na hora que Jesus disse: chama ele, talvez foi mesmo essa pessoa que disse: levanta, seca, ele mandou te chamar. Talvez a pessoa que mandou o cego se calar foi a mesma que disse: levanta, ele manda te chamar. Talvez alguém que quer calar a tua voz seja o mesmo que chegue perto de você e diga: levanta, o mestre te chama. Levanta, ele quer você lá. Levanta, ele mandou te buscar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem pessoas aqui que estão me escutando nesta noite, que Jesus vai mandar chamar. Para quê, irmão? Para uma obra, para uma missão, para uma obra, para uma missão. Ou ainda vai pisar muitos estados dessa capital. Ou ainda vai pisar muitos estados desse Brasil. O Brasil vai ter que ouvir a tua voz, porque aquele que disse que você não chega lá vai ser o mesmo que vai ter que dizer: levanta, porque ele te chama. Remove a sombra e pouve a barra.
tua boca nesta noite, porque Ele quer fazer coisa grande na tua vida. Com boca fechada tem uma coisa, não entra mosquito, é verdade, mas também o azeite não desce, o óleo não enche, a unção não aparece. Jesus não opera aonde tem uma boca aberta, glorificando o nome dele. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia! Ontem eu estava em casa ontem e fui orar. E Cássia se ajoelhou do meu lado para orar. Não sei se eu posso dizer isso porque o testemunho é dela. E ela se ajoelhou do meu lado para orar. E estava orando. E eu disse, ela começou orando e brincando e rindo. Eu disse, fica certo que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo aqui. E ela não acreditou e ficou rindo. E ficou brincando, irmão. E ficou brincando. Eu disse, fique sério que Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo aqui. Abra a boca e glorifica. E ela começou, glória, glória. Glória, 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 glória. E eu batizo, Jesus. Batiza, porque o batizador é Ele. O batizador é Ele. Batiza, Jesus. Batiza tua serva agora. Na mesma hora, aleluia, que Jesus disse: eu já batizei. Eu vi um demônio do lado esquerdo. Eu estava do lado direito. E o demônio do lado esquerdo dizendo: essas línguas estranhas é da tua carne. Essas línguas não é língua dos anjos. O batizador está aqui nesta noite. Ele deve batizar com o Espírito Santo. E com fogo, e com fogo, e com fogo, e com fogo. E a pastor de corrida na barra. Ele está aqui nesta noite. Esse é o nosso Jesus, o Deus do impossível, que busca as coisas loucas desse mundo, as fracas e as vil, para confundir aquelas que são. Deus nunca precisou e nunca precisará de quem é, Ele só conta com quem não é, porque quando a pessoa chegar, a pessoa não vai dizer fui eu, mas vai dizer foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Uma certa vez eu estava, glória a Jesus, de plantão no posto do Bom de Saúde. E ali eram umas 11 horas da noite, irmão Magnal. Eu não sei se vai colocar isso aqui. E eu estava ali de plantão na ambulância. O posto ainda era de frente à casa, que era a antiga casa pastoral, que hoje não é mais. E ali eram umas 11 horas da noite, eu comecei falando de Jesus ali. Uma pessoa chegou para ser atendida. Daqui a pouco chegou outra, ele começou a ouvir, chegou outra, chegou a enfermeira veio lá de dentro, aí ficou escutando, chegou o vigia de moto, aí ficou escutando, daqui a pouco, irmão, com umas 10 pessoas, a 15. E eu falando de Jesus, empolgado, falando e muito alegre. Daqui a pouco eu escutei uma voz, quando disse, irmão. Eu olhei para trás, era um negão mais alto do que eu, sem camisa. E ele disse, sabe onde é que eu estava? Eu disse, sei não, Senhor. Ele disse, está vendo aquele mato ali, aquele breu, aquele escuro ali do outro lado? Eu disse, estou vendo. Ele disse, eu estava ali de coca, com um litro de cana tomando. E de lá eu estava escutando o Senhor pregando o Evangelho. Aleluia. E tudo que o Senhor pregou aí é verdade. Eu vou para casa agora, porque eu saí de casa agora de noite. Deixei minha esposa e meus meninos em casa. E fui com esse dinheiro para comprar pão. E com o dinheiro eu comprei um litro de cana e estava bebendo ali. Mas de lá eu estava escutando o Senhor falar de Jesus. E tudo que o Senhor falou aí é verdade. Eu vou para casa agora. Amanhã eu vou pegar minha irmã, aleluia, meu filho e minha esposa, e vou me voltar
Meu Deus, preciso continuar a pregar. Preciso continuar a pregar. Se eu fosse dar o tema a essa mensagem, como eu havia dito, daria o tema: o pobre com a enfermidade no corpo e o rico com a enfermidade na alma. O pobre igual o cego de Jericó com a enfermidade no corpo e o rico igual o Zaqueu com a enfermidade na alma. Só que tem um porém aqui: quando a enfermidade é no corpo, ela é visível, quem passa vê, mas quando é na alma, só tem uma pessoa que vê: é Jesus. Era visivelmente, mas a enfermidade de Zaqueu ninguém via, só quem via era Jesus, era por dentro. Jesus curou o cego no caminho de Jericó, mas quando ele chega dentro da cidade de Jericó, aí ele diz: agora eu vou curar aquele que está enfermo por dentro, porque não adianta estar bonitinho por fora e por dentro enfermo. Não adianta estar alinhadozinho por fora e por dentro enfermo. Se entrou alguém aqui nesta noite, bom de saúde por fora, mas enfermo por dentro, eu tenho uma palavra para você: você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui nesta noite curado por fora, por dentro e por fora, por fora e por dentro e por fora. E ainda tem mais: cheio, cheia, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Glória. Preciso correr, que a hora está se avançando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era ele o chefe dos publicanos e era rico. Irmãos, o nome Zaqueu, no hebraico, representa ou significa inocente, puro. Mas como uma pessoa que estava naquela situação, roubando, chefe dos publicanos, aleluia, a Bíblia diz que os romanos, eles importunavam aquele povo, aleluia, com vários, glória a Deus, os juros altos, o que era para cobrar, eles cobravam além do limite, eles cobravam além do que era para cobrar, e enriqueciam o Império Romano, e empobreciam os pobres judeus, aleluia, que ali viviam. E Zaqueu era chefe deles. Zaqueu era quem tomava de conta da finança. Zaqueu era quem tomava de conta dos coletores. Era quem dizia: vai, compre, aleluia, vai ali, porque ele pescou de noite. Lembra de Jesus? Chegaram e pediram imposto a Pedro. E Pedro, meio atemorizado e aperreado, chegou próximo de Jesus e disse: mestre, estão cobrando o meu e o seu imposto. Jesus disse: Pedro, não fique assim por causa deles, Pedro, porque Pedro já estava perguntando:
e procurava ver quem era Jesus. Então, vemos que ele era chefe dos publicanos, aleluia, e procurava ver quem era Jesus. Mas veja uma coisa interessante aqui: bom seria se tivéssemos mais tempo. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo subiu junto a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Irmão, Zaqueu, como chefe do publicano, ele tinha autoridade de quando aquele povo viesse junto ao diabo de Jesus, ele tinha autoridade de dizer: abra, porque eu quero estar em frente de Jesus agora. E todos tinham que abrir, irmãos. Ele poderia ser desse tamanho, mas ele tinha autoridade para dizer, irmão Tiago, abre, porque ele era chefe dos publicanos, dos cobradores. Então ele tinha autoridade para dizer: abre, multidão, porque eu quero conversar com Jesus agora. Mas então, por que Zaqueu, irmão, não foi direto na multidão e mandou abrir para estar em frente com Jesus? Porque o medo no seu coração estava muito grande, porque a altivez estava muito grande, porque ele se achava uma pessoa muito importante para conversar com Jesus. E o que o povo ia dizer, aleluia, às vezes Jesus não opera na tua vida porque tu está dizendo o que o povo vai dizer. Nesta noite, para de se preocupar com o que o povo vai dizer e começa a se preocupar com o que o céu está dizendo ao teu respeito, porque o que o povo diz não importa, mas o que o céu diz importa. O que o céu diz, Jesus assina. O que o céu diz é o que vai acontecer. O que vai acontecer não é o que o povo está dizendo. Você não vai chegar onde a luz diz que você vai chegar onde o céu está dizendo que você vai chegar. Aleluia! Oh, glória! A palavra que vem é a palavra que vem de cima, não é a palavra que vem de baixo. A Bíblia diz que ia, irmão, uma grande multidão e um esquife e uma viúva. Aleluia, glória a Jesus. E Jesus parou a multidão e tocou no esquife. Aleluia. E na mesma hora o defunto se levantou. Aleluia. Jesus disse: não temas. Você está escutando a voz daquele que diz que você não vai conseguir? Ou nesta noite você quer ouvir a voz do mestre dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Ouça a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é a que prevalece, é a que prevalece, é a que prevalece sobre a tua vida nesta noite. Zaqueu não tinha autoridade de mandar aquele povo se abrir, mas ele não fez porque tinha algo que veio no seu coração. Então ele disse: eu vou subir numa figueira muito brava, alta, cheia, glória a Jesus, de folha. E ele subiu ali e se escondeu dentro daquelas folhas, cima daquela figueira. Glória a Jesus. Por quê? Porque ainda fala sobre isso. Quando alguém disser que ele está aqui ou ele está aqui, não irá. Aleluia, mas eu não vou entrar nessa área. Eu estou no assunto de Zaqueu. Zaqueu disse que ele vai passar por aqui. Então é aqui onde eu tenho que estar. Tu sabe por que Jesus já fez um milagre na tua vida? Porque tu está indo aonde Jesus. Ah não, alguém disse que Jesus está ali, tu corre para lá. Jesus está ali, tu corre para lá. Jesus está ali, tu corre para lá. Mas nessa noite eu quero te dizer: ele não está ali, nem aqui, nem acolá. Ele está aqui em nosso meio nesta noite. É aqui que Jesus está. É aqui que Jesus opera. É aqui que Jesus fala. É aqui que Jesus cura. É aqui que Jesus transforma. É aqui que o milagre vai acontecer. Glória. Aleluia. Aleluia. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui, aleluia, glória a Deus. E ele vai ensinar a figueira brava. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus viu Zaqueu, não precisou ninguém dizer onde é que Zaqueu estava.
Jesus viu Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, veja, irmãos, que o cego de Jericó, Jesus não chamou pelo nome, mas Zaqueu ele chamou pelo nome. Ok, irmão Padrinho? Ah, meu Deus, se eu tivesse tempo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Zaqueu? Zaqueu, lembra-te o que o teu nome significa, Zaqueu. Ei, isso é forte. Zaqueu, lembra-te o que o teu nome representa, Zaqueu. Ele quer dizer, irmão, ele quebrou Zaqueu. Quando ele disse: Zaqueu, desce. Ele não estava mandando apenas Zaqueu descer do pé de pau, irmão. Ele estava dizendo: Zaqueu, desce dessa soberba. Desce, Zaqueu. Lembra-te do que o teu nome representa, Zaqueu. Tu não é isso que tu queres ser, Zaqueu. Um roubador, uma pessoa que se acha melhor do que os outros, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque o teu nome não representa nariz empinado, não representa o grandão, não representa maior do que os outros, Zaqueu. O teu nome representa inocente, Zaqueu. O teu nome representa puro, Zaqueu. O teu nome representa justo, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou em tua casa. Não é? Jesus vai na tua casa nesta noite. Jesus visita a tua casa nesta noite. Jesus vai visitar a tua família nesta noite. E vai ter salvação de alma. Vai ter transformação. Vai ter choro. Precisa encerrar, irmão. Chegou. Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Veja só, irmão, para quem queria chegar perto de Jesus, já desceu alegre. Por quê? Porque Jesus ele foi profundo. Ele disse: Zaqueu, eu te conheço. Eu te conheço, Zaqueu, eu sei quem és tu. Eu te conheço. Talvez você disse: ninguém me conhece. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei que aí dentro tem um coração sincero, tem uma vontade de servir a Deus com alegria. Na mesma hora que ele escutou o mestre dizendo: desce, Zaqueu, talvez eu olhei e disse: eu vou descer dessa soberba, dessa besteira, desse negócio de dizer: não, ninguém pode me ver conversando com o mestre, senão vai dizer: como é que o chefe do publicano conversa com um profeta? Porque para alguns Jesus era apenas profeta. E a mensagem que eu ia dar hoje era isso: quem Jesus é para você? Os 3 pilares que sustentam um milagre. Aleluia, glória a Jesus. Quem Jesus é para você? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Então, nesta noite, glória a Deus, você que está me ouvindo, Zaqueu desceu, estou encerrando, da soberba. Ele disse: é mesmo, eu vou parar com isso, eu vou descer. E ele não desceu triste, ele desceu alegre, ele desceu satisfeito, ele desceu jubilando. Aleluia! E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Agora veja só, irmão, para nós encerrar. E vendo todo isso, murmuraram, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse: veja só que aqueles